aí acompanhando esses episódios do Faça e Venda, o propósito dessas lives Faça e Venda usando a internet é fazer com que mude essa chavinha aí para vocês começarem a usar a internet para empreender, para poder começar a vender as peças de costura criativa de vocês e viver do que vocês amam fazer. Bom, quem não me conhece, eu sou a Luciana Jaber e hoje eu entrei para falar sobre o tema de não desistir, a importância da gente não desistir, mesmo quando a gente acredita que não vai dar, mesmo quando a gente se deixa envolver por essa energia do não vou dar conta. E aí eu vou contar uma história para vocês, por isso que eu quis entrar aqui para falar sobre isso. É assim, de 2 anos para cá, eu resolvi me enfiei numa pós-graduação. Em uma não, na verdade 2, né? Eu comecei uma pós de marketing e inteligência digital e com essa pós-graduação acontecendo, apareceu uma outra de empreendedorismo e inovação e eu falei, eu quero fazer. Porque eu sabia, né, eu já tinha o propósito de começar a ensinar isso para as minhas alunas. Então, como eu já estava numa pós-graduação, eu não quis sair para poder entrar na outra. Aí eu falei, eu vou fazer as duas juntas. E final de semana para mim é uma coisa sagrada hoje, porque durante 12 anos da minha vida eu trabalhei final de semana seguido de quinta a domingo em feira. Então eu não tinha descanso, assim, eu emendava final de semana, pós final de semana e emendava com trabalho, né? Só que na época eu fiz isso por um objetivo e tá tudo bem, valeu. E hoje final de semana é uma coisa sagrada para mim. E a pós-graduação acontecia nos finais de semana. Então eu tinha 2 finais de semana por mês que eu estava na pós-graduação. E beleza, eu quis fazer, encarei o bicho e fiz as pós-graduações, tanto uma quanto a outra. E uma encerrou em janeiro desse ano e a outra encerrou em fevereiro desse ano. E aí vem o famoso TCC, gente, o tão temido TCC. Eu morria de medo desse trem porque é muito técnico, sabe? E gente, eu lia e assim, eu tenho faculdade de design, mas a minha monografia de design foi totalmente diferente. Eu tive que defender uma coleção. Então foi totalmente diferente, foi uma delícia fazer minha monografia de design. Lógico que tinha a parte técnica também, mas foi muito mais relax para mim, o peso foi muito diferente, porque tinha a questão da coleção, que foi delicioso fazer e participar de todo esse processo. Então eu não sofri tanto, sofri porque tem a questão de prazo e você tem que defender muita coisa e tal, mas foi mais light, né? Não foi tão como para mim foi dessa vez fazer os 2 TCCs, né? E aí chegou um ponto assim do TCC que eu falei assim, cara, eu vou desistir desse TCC. Eu já aprendi, eu já entendi, eu já sei, eu fiz a pós-graduação, beleza. Eu não vou fazer TCC. Eu cheguei a falar assim para mim mesma, eu falei, eu não vou fazer esse TCC, porque o material que deram pra gente trabalhar o TCC foi um material extremamente técnico, sabe o que é você ler
ler e não entender bulhufas do que estava sendo colocado ali. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse TCC, gente? Eu não vou fazer esse TCC, eu vou desistir desse TCC, eu não quero isso pra mim, eu não quero esse estresse pra mim. Olha, foi muito desafiador pra mim. Aí nada como uma noite de sono, né? Aí eu falei assim, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma pesquisada. Deixa eu usar o senhor Google, poderoso senhor Google. Gente, Google é tudo nessa vida, né? O Google, ele tinha que ser considerado como uma coisa sagrada mesmo, né? Aí lá foi eu no Google, né? Pesquisa no Google. E aí fui ver o que é, né, entender direitinho o que é uma monografia, como você pode defender, quais são as formas, aquela coisa toda. Eu falei, entendi, eu vou fazer meu TCC. E aí comecei, sabe, comecei a escrever. Quando eu vi, assim, aí eu tirei uma semana para isso. Eu falei com as minhas alunas lucrativas, eu falei, meninas, eu preciso muito me concentrar nisso daqui. Eu vou tirar uma semana para fazer esse TCC, porque eu quero vencer esse desafio. Eu já tinha mudado todo o meu discurso, né? Eu quero vencer esse desafio, eu vou fazer esse TCC. Aí parei uma semana inteira, assim, por conta do tal do TCC. E, gente, quando eu terminei esse TCC, foi tão maravilhoso. Mas foi tão maravilhoso. Eu ainda estou em êxtase com isso. Vocês não estão entendendo. Gente, eu terminei meu TCC. Eu fiz ele todo. Eu arrumei ele todo bonitinho, gente. Sabe? Do jeito que tinha que ser. Antes da data ainda de entrega. Olha como é gostoso a gente não desistir e vencer, às vezes, uma coisa que a gente jura que não ia dar conta. Porque eu juro que dessa vez eu falei assim, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu não vou dar conta. Isso é muito burocrático pra mim. Isso é demais pro meu TBS, sabe? Ai, quem é que sabe o que é TBS? É talento, beleza e sensualidade. Eu falei, isso é demais pro meu TBS, eu não vou dar conta, né? Aí, não satisfeita, eu tenho o segundo TCC para defender também, que eu tenho que entregar no dia 16 de maio. E vocês acreditam que eu fiz esse TCC esse final de semana? É muito abuso de uma pessoa, não é? Eu fiz ainda o segundo TCC nesse final de semana, me concentrei, terminei o segundo TCC. Cara, eu tô feliz demais. Esse gostinho da gente não desistir, né? Esse gostinho da gente falar assim, cara, eu vou encarar isso aqui, né? Caramba, eu tô assim numa felicidade com isso, eu tô tão orgulhosa de mim mesma. Vocês já sentiram essa sensação assim de estar orgulhosa de si mesma? Caramba, eu fiz 2 anos de um TCC, 1 ano e meio do outro da pós-graduação, né? 2 anos marketing e inteligência digital, depois 1 ano e meio empreendedorismo e inovação. Aí eu falei assim, cara, eu ainda vou fazer 2 TCCs e fiz, gente. Ah, é demais, meu Deus do céu. E por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Da importância da gente vencer uma coisa que é muito desafiadora pra gente. Gente, o sentimento da gente em relação a isso, eu vou te falar, é indescritível. É indescritível.
Você fala assim, cara, eu venci mais esse desafio, isso que parecia ser assim, era um monstro para mim, eu juro, era um monstro para mim. Essa coisa muito teórica, muito burocrática, né? Cheio de regras, como é um TCC, isso, assim, é um bicho para mim. Sempre foi um bicho, assim, para mim. Quando eu entrei nas minhas pós-graduações, eu entrei porque eu queria muito realmente fazer e queria muito ter mais conhecimento, ter mais bagagem para poder estar aqui falando com vocês, né? Isso, na verdade, vem de um projeto muito antigo. Eu fiz faculdade já com 30 anos que eu resolvi fazer faculdade, porque eu já ganhava meu dinheiro com artesanato de uma forma geral. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei pro meu pai, eu não vou fazer faculdade. Pode esquecer disso, eu não vou fazer faculdade. Muito abusada assim mesmo. Porque eu já fazia meu dinheiro, com 18 anos eu já pagava meu aluguel sozinha, eu já trabalhava e tinha meu dinheiro sem problema nenhum. Quando eu fiz 30 anos, eu fui convidada para fazer uma oficina de customização no Senac aqui de Brasília para uma turma que estava fazendo design de moda. Aí eu pergunto daqui, eu pergunto dali, eu já estava querendo me aprofundar mais no meu trabalho, eu já estava querendo deixar meu trabalho mais profissional, eu já estava querendo me especializar mais, sabe? Quando já tá pequeno para você. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer faculdade. Na época meu pai falou assim, Lu, você é louca? Vai fazer faculdade com 30 anos? Eu falei, qual o problema? Tô pronta, tô madura para isso, eu quero fazer. E fiz minha faculdade. Foi desafiador, porque na época meu filho tinha 2, 3 anos. Foi super desafiador, mas foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi fazer minha faculdade de design na época. E aí, eu terminei minha faculdade com a minha faculdade fechando as portas, porque aqui em Brasília não tem muito campo para isso, sabe? Então foi muito difícil também para pegar meu diploma. Foi muito difícil na época, eu tive que inclusive pedir meu diploma na justiça, para vocês terem ideia. E na época eu falei assim, eu faço questão, eu quero pegar meu diploma, porque eu quero fazer uma pós-graduação de marketing. Eu quero me especializar depois em marketing, que sempre foi um assunto que eu gostei muito. Aí, 10 anos depois que eu fiz a minha faculdade de designer, eu resolvi fazer essas 2 pós-graduações. Olha que louco que é, gente. E olha, se eu sou uma pessoa autônoma, eu não dependo de ninguém, eu trabalho por conta própria. E eu poderia nem ter pego meu diploma, ter deixado para lá, já que foi uma coisa tão trabalhosa, porque eu precisei, inclusive, entrar na justiça, como eu falei e tudo mais. Se eu tivesse deixado esse diploma de lado, eu não teria nem feito nenhuma pós-graduação, nem outra, e nem estaria agora me sentindo tão pronta para falar sobre marketing, inteligência digital, empreendedorismo e tudo isso, todos esses assuntos que eu venho abordando com vocês. Então, olha como é precioso essas coisas, né? Às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe muito bem porquê, quer fazer, tem aquele desejo de fazer, e só que o importante é a gente não desistir por causa dos obstáculos, né? E que bom que eu não desisti nem de pegar o meu diploma da minha faculdade lá há 12, 13 anos atrás, e que bom que eu não desisti de fazer a pós-graduação e de fazer meus TCCs, porque quem sabe, né? Daqui um tempo eu ainda não vou querer fazer um mestrado, doutorado do jeito que eu ando abusada. E não é porque a gente faz artesanato que a gente não pode se especializar, né? Pode e deve.
pode e deve. Hoje em dia existe cursos, e eu não falo só de ser uma pós-graduação ou de ser uma faculdade em si, não, porque isso não quer dizer nada se você não fizer realmente com um propósito definido. É porque eu agradeço muito, assim, de ter escolhido tanto a minha faculdade na época, como depois a minha pós-graduação, num período em que eu me sentia pronta. Eu deixei a coisa acontecer, eu deixei a coisa fluir, então eu fui atrás de algo que realmente eu entendia que ia acrescentar no meu trabalho. Então é isso, não é que a gente precisa fazer é porque eu achei uma faculdade que vinha de encontro às coisas que eu queria aprender na época, e depois fui atrás de pós-graduação que atendesse às minhas necessidades hoje, e foi tudo perfeito, porque era exatamente o que eu queria. Mas a importância da gente não parar, da gente estudar, seja lá pela internet, seja lá como um curso técnico, seja como uma pós-graduação, uma faculdade, seja lá o que for, a gente não pode parar. E a informação, ela tá aí à disposição de todos nós, de todos nós. Quando que eu ia imaginar? É lógico que sim, né? Mas assim, se eu não tivesse tido a ação de ir para o Google procurar uma forma mais fácil para que eu entendesse como é que funcionava essa questão do TCC e da estrutura e de tudo isso, talvez eu teria desistido mesmo, né? Talvez eu teria desistido de uma coisa que foi tão importante para mim como ter feito as minhas pós-graduações, né? Então, a gente não pode desistir, a gente não pode... Às vezes, é o que eu falo, né? Meu pai, na época, falou assim pra mim: Lu, você é doida? Vai fazer uma faculdade com 30 anos? Depois, com 42, eu falei... Com 41, né? Eu falei, vou fazer pós-graduação. Menina, tu tá doida, é? E assim, e me acrescentou tanto, e me trouxe tanta coisa. Então... assim, a gente não tem que se preocupar com o julgamento do outro, né? Porque pode não fazer sentido para o outro, mas para mim fazia total sentido e faz. E hoje eu consigo perceber toda essa ligação desde lá da minha faculdade, com 30 anos, até hoje, a conclusão dos meus 2 TCCs. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Primeiro a gente perceber que absorveu esse conhecimento e que se sente pronta para falar sobre esse assunto e que se sente preparada para ensinar também. Isso é maravilhoso, isso para mim assim não tem preço, não tem preço. Por sinal, eu percebo que o conjunto de tudo isso me amadureceu e me trouxe muito, muito... Meu Deus, eu não sei nem explicar. Sabe, assim, o que tá aqui dentro, eu não consigo nem explicar para vocês. Mas, assim, o importante é a gente não desistir, não desiste do sonho de vocês. Por mais absurdo que pode parecer para as outras pessoas, não desista. Porque esse sentimento que eu tô hoje aqui, que eu quero passar para vocês, gente, ele é único. Ele é único, não dá nem para explicar. Mas tá tudo aqui dentro, sabe? E eu tô curtindo tudo isso, assim, deliciosamente. Então, não desistam do que vocês têm vontade. Se vocês têm vontade de empreender através do trabalho de vocês e fazer realmente isso ser profissional, invista nisso, invista seu tempo, invista seu estudo, se dedique a isso, porque por mais difícil que isso pareça, amanhã ou depois você vai colher frutos disso que nem você vai conseguir explicar como isso é gostoso aí dentro. Então não desista do sonho de vocês, não desista da vontade de você, se é essa vontade, né? Se é essa vontade. A minha vontade de fazer as 2 pós-graduações era justamente de me
preparar melhor para vocês, de trazer esse conhecimento do que é empreender, porque assim, eu sempre empreendi a minha vida inteira, porque eu vivo do artesanato a minha vida inteira, desde que eu tenho com 15 anos eu já dava aula. Só que como isso sempre foi uma coisa muito natural para mim, como que eu ia conseguir passar isso para vocês de um jeito mais... da mesma forma que eu queria que fosse simplificado, eu queria que tivesse base, sabe? Eu queria que fosse algo que realmente acrescentasse e modificasse a vida de vocês, como modificou a minha, esse conhecimento, entende? E é muito diferente quando a gente fala, eu acho que é assim. E é diferente quando a gente fala, é assim, faz assim porque vai dar certo. E aí você junta esse conhecimento que ele é prático e é teórico, é muito poderoso isso. A confiança que a gente ganha em relação a esse conhecimento é muito grande e é muito poderoso, né? Então, se hoje você não tem confiança de fazer o seu trabalho, procure ferramentas que vão te trazer essa confiança. Procure ferramentas que vão te trazer esse conhecimento para que você tenha mais confiança e consiga passar aquilo que você quer passar para o seu cliente e para as pessoas que te circulam. Sabe, isso é muito poderoso e eu canso de falar isso, todas nós temos conhecimento, seja ele qual for, de uma palavra que seja para passar para as outras pessoas. Não se menospreze, não ache que você não tem, porque todos nós temos. Era isso, meninas, que eu queria falar hoje com vocês.